orei por 4 meses pedindo para que Deus respondesse a minha oração exatamente com essas palavras. E quando Ele respondeu, eu sabia que não era coincidência. Oi, gente, hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui no meu canal. É um relato do que aconteceu comigo quando eu morava lá no Pará. Eu espero que vocês gostem. Conforme eu ia lembrando, eu fui anotando. Então, se em algum momento vocês me verem olhando para baixo, é porque eu tô olhando pro meu tablet, porque eu anotei tudinho para não deixar passar nada. Então, vamos ao relato. Enquanto eu for relatando para vocês, eu vou estar passando um óleozinho no meu cabelo. Bom, desde criança eu sempre fiz parte do ministério de dança da igreja, sempre. Isso, eu já entrei na igreja com aproximadamente 9 anos e eu já fazia parte, desde quando eu entrei, eu já fazia parte do ministério de dança infantil. Nossa, era o maior nervoso quando a gente ia apresentar e normalmente era só uma música. A gente ia lá para a igreja, normalmente era dia de domingo, e era um nervoso para dançar só uma música. Mas enfim, eu tinha aproximadamente uns 12 anos, por aí, 10, 11, 12 anos. Eu não vou me recordar a data exata, porque faz muito tempo. Atualmente eu tô com 27, esse ano eu já faço 28, então já faz muito tempo. Então, como eu entrei no ministério, eu era criança, então eu não dava tanto valor assim, sabe? Ainda mais que eu fui chegando na adolescência e assim, eu queria estar brincando quando era dia de ensaio e os ensaios normalmente eram à tarde. Eu queria estar o quê? Brincando na rua, brincando com os meus coleguinhas, não queria ter esse compromisso, não tinha a mentalidade de que eu tinha que ter esse compromisso de estar nos ensaios. Eu ia para os ensaios, mas eu não queria ir. Eu queria estar brincando na rua, lógico. Eu comecei a ficar irresponsável, então eu ia para os ensaios de má vontade. Aí depois eu fui deixando, fui me acomodando, mas eu fui ficando irresponsável no sentido de sair do Ministério de Dança porque eu não queria, nossa, eu tenho até vergonha de falar, porque eu não queria o compromisso de ter que estar nas células, de ter que estar nos cultos, de ter que estar nos ensaios. Eu só queria saber de ficar na rua, ficar brincando, ficar com as minhas amizades e fui deixando o chamado de Deus de lado, né? E aí eu saí do Ministério de Dança. Eu já vou logo informando que eu não sei quantas vezes eu entrei e saí do Ministério de Dança. Eu já tinha até vergonha de ficar pedindo para voltar. Então, aos poucos, aquilo que era um privilégio de fazer parte do Ministério de Dança, de ter esse compromisso, foi se tornando um fardo. Justamente porque eu queria estar na rua, queria estar brincando, não queria ter compromisso de estar nos cultos, porque quem era do Ministério de Dança tinha que estar na célula, tinha que estar nos cultos, não era para ir para o culto só dia de domingo. E para ser bem sincera, quando eu entrei no ministério, eu entrei mais porque eu achava também muito bonito as roupas das meninas, o jeito que elas dançavam, eu achava bonito. Então, embora eu tivesse o chamado, eu não fui pelo chamado, eu fui porque eu queria me aparecer. Nossa, eu na escola eu falava, eu faço parte do Ministério de Dança, eu queria me aparecer. Aí, eu queria me aparecer, então eu não fui com a intenção correta. E com isso, o que era um privilégio estar ali servindo ao Senhor começou a ser um fardo e eu também não estava com os sentimentos corretos no Ministério de Dança. Então, eu saí do ministério, passei um bom tempo longe, ainda congregava, mas eu passei um bom tempo longe do ministério. E quando eu pedia para sair, quando eu chegava em casa, na hora do meu banho, eu começava a chorar de arrependimento. Gente, eu me arrependia tanto, eu chorava tanto. Só que assim, eu não ia me pedir para voltar, porque eu tinha acabado de sair, então eu não ia pedir para voltar, mas o arrependimento batia. E aí, um tempo depois, pedia para voltar. E aí, quando passava um tempo, eu já não queria mais ter o compromisso. Aí eu pedia para sair de novo. Eu só sei que eu não sei, umas 5 vezes, não sei, por aí, que eu entrava e saía do ministério. Até que teve uma vez que uma moça do ministério que falou assim, a Clara, eu não vou lembrar exatamente, mas ela tinha falado que eu ficava entrando e saindo do ministério, que eu não tinha compromisso. Errada ela não estava, eu realmente não tinha compromisso, mas aquilo me ofendeu. Mas ela tinha razão, eu não tinha compromisso.
a minha progressiva tá saindo e o meu cabelo já tá voltando às origens e tá ficando com frizz, que nem o reparador de ponta está dando jeito. Mas eu quero assumir o meu cabelo natural. Não é cacheado. Pelo que eu tava vendo no Pinterest, ó, mudando totalmente de assunto. Pelo que eu tava vendo no Pinterest, meu cabelo é o 2B, então eu vou ver, não quero mais fazer progressiva, se eu fizer vai ser só na frente mesmo pra não ficar com essas ondas aqui, vai ser só na frente mesmo, mas enfim. Voltando, recapitulando. Então eu entrei de novo e aí eu saí pela última vez. Eu lembro, ficou mais claro na minha cabeça a última vez que eu saí. Foi pelo mesmo motivo. E assim, foi um motivo assim bobo, tolo. Eu tava na rua brincando e eu não sei a idade que eu tinha, mas eu tava na rua brincando e aí era dia de ensaio e a brincadeira tava tão boa que eu decidi que naquele dia que eu não tava querendo ir pro ensaio, ou foi uma, eu acho não, foi uma reunião. Nesse dia tinha uma reunião. E aí a brincadeira tava tão boa que eu não queria sair da brincadeira para ir na reunião. E nesse dia, olha gente, nesse dia eu decidi que eu ia sair do Ministério de Dança. E eu saí do Ministério de Dança pela última vez. E eu fui lá, as meninas já estavam lá reunidas e eu cheguei lá com a líder, chamei ela lá fora, ela falou assim, não, vem aqui dentro. E eu morrendo de vergonha, porque a minha intenção era falar no particular com ela, só que não, ela me chamou para ir lá, ela não se levantou de onde ela estava, ela fez eu ir lá, na frente de todo mundo, aí eu cheguei bem baixinho assim com ela e falei que eu não queria mais estar no Ministério de Dança. Ai, gente, chega, eu me envergonho, me revolto. E aí eu disse que eu não queria mais estar no Ministério de Dança, ela só fez assim, tá bom. E aí eu fui para casa. Gente, pensa na consciência pesada que eu fiquei, eu chorei quando eu cheguei em casa. Gente, e o arrependimento? E aí foi a última vez que eu saí do Ministério de Dança. E aí um tempo depois, eu imagino que as meninas não devem ter falado de mim horrores. O Ministério não era unido. Mas enfim, também era só criança. E aí um tempo depois eu fui para o encontro com Deus. Eu sei que quando eu fui para o encontro com Deus eu tinha aproximadamente 15, 16 anos, por aí. Eu fui para o encontro com Deus e eu até tenho, gente, eu tenho uma caixinha com as coisas que eu recebi do encontro com Deus. Tem foto também lá de todo mundo, de todas as encontristas. Gente, foi muito lindo. E aí no encontro com Deus, depois de muito tempo fora do Ministério de Dança, Deus falou comigo. Eu senti o meu coração queimando pelo ministério, para voltar para o ministério. E foi eu e uma outra jovem, que ela também já tinha sido do Ministério de Dança, e aí foi eu e ela para esse encontro com Deus. E aí quando chegou lá, lá foi um encontro de 3 dias. Começou na sexta à noite, aí sábado o dia todo, e no domingo, depois do almoço, a gente veio embora. Eu acho que foi no sábado depois do culto que eu senti o queimar no meu coração de novo, o desejo de voltar para o ministério. E eu falei com ela que eu tinha sentido, mas que eu queria voltar só se fosse de Deus mesmo, se fosse aquele sentimento que Deus tivesse colocado no meu coração e não que partisse de mim mesmo, porque eu queria estar ali com um propósito. E aí eu voltei do encontro, meu coração queimando pelo ministério e contei para mais uma amiga que eu tinha lá, que também era do ministério, ela estava no ministério e eu não. E eu contei para ela e eu contei exatamente como eu estava orando para que Deus me respondesse. Passei 4 meses orando e nesse tempo eu tocava na banda de escola, aquelas bandas escolares que no dia de 7 de setembro faz o desfile, então eu tocava. Eu estava há 4 anos, então quando eu fui para o encontro com Deus, eu já estava há 4 anos longe do Ministério de Dança, porque era o tempo que eu estava na banda. Então, se eu estava na banda, não tinha como eu estar na dança, porque quando tinha ensaio, era dia de culto. Então, se eu tivesse no Ministério de Dança, não ia ter como eu estar na banda, porque também a gente participava de concurso dia de domingo, aí dia de domingo era dia de ministrar. Então, era um conflito, eu conflitava. Então, realmente, eu passei 4 anos na banda e foi os 4 anos que eu estava fora do Ministério de Dança. E aí eu fui orando e eu amava, gente. Eu amava estar tocando na banda. Eu amava. E aí era uma coisa que eu sabia que eu ia ter que abrir mão. Passei 4 meses orando. Eu não tinha estipulado, ó, Senhor, eu vou orar durante tanto tempo e para que o Senhor me responda. Não, eu fui orando, orando. Eu não estipulei prazo, eu só estipulava. Só falava assim, Senhor, que o Senhor use fulano de tal para me falar tal coisa. E eu vou saber que isso foi o Senhor que colocou no meu coração, que esse sentimento vem do Senhor e não de mim.
passei esse tempo orando, o total foram 4 meses, e indo pra célula, e assim, depois desses 4 meses orando, eu tava lá na célula, e o pastor toca no meu ombro assim, o pastor já foi morar com o Senhor, meu pastor. Ele toca no meu ombro assim e fala, e ele falou assim: "E aí, quando é que tu vai voltar pro ministério de dança?" Eu olhei assim pra minha amiga, sem ser que tinha ido pro encontro com Deus comigo. Eu olhei pra minha amiga que já estava sabendo do que eu tinha falado, de como eu estava orando. Eu olhei pra ela assim, os meus olhos começaram a lagrimar assim, gente. Aí ela também começou a sorrir, porque ela também lembrou. Eu falei assim: Deus me chamou, é isso, é Deus que quer que eu volte pro ministério de dança. E eu fiquei tão feliz. Aí depois que o pastor foi embora, eu comentei lá com as meninas, que a maioria que estava lá era do ministério de dança. Eu comentei com elas o que tinha acontecido, que eu estava orando, que lá no encontro com Deus, Deus tinha falado comigo dentro do meu coração para eu voltar pro ministério de dança. E eu estava orando. Até então eu não tinha comentado com ninguém além delas duas, né? Da moça do encontro e da minha amiga. E eu estava orando para que Deus falasse comigo e que Deus usasse o pastor. Por que o pastor? Porque quando alguém saía do ministério de dança, ele não ia perguntar: "Ah, por que tu saiu? Volta", não. Se a pessoa saiu, foi escolha dela. Então ele não era assim. Então eu pedi uma coisa que era difícil, que não era uma coisa fácil, para eu ter certeza que era Deus falando comigo. E eu pedi para que, se fosse da vontade de Deus, que eu voltasse para o ministério de dança, que ele usasse o meu pastor para perguntar exatamente assim: "E aí, quando é que tu vai voltar para o ministério de dança?" Gente, ai, gente, é tão lindo assim quando Deus responde nossas orações. É tão lindo, é tão lindo. E aí eu comentei com as meninas, a célula era dia de segunda-feira. E aí na mesma semana, assim, eu não lembro qual dia da semana que teve o culto, e eu ansiosa para falar com a líder do Ministério de Dança, falei para ela como é que tinha acontecido e pedi para eu voltar para o Ministério de Dança. E antes de voltar, ela concordou. Eu fui morrendo de vergonha, gente, porque eu já tinha entrado e saído várias vezes. Fui morrendo de vergonha. E aí, antes de eu voltar a ministrar, eu falei para ela que eu ia primeiro é, me consagrar, orar, jejuar, para depois entrar. Eu acho que eu fiz uma semana assim de oração e jejum antes de ministrar pela primeira vez. Nossa, e foi tão maravilhoso, gente. É tão maravilhoso quando o Senhor responde a nossa oração. E aí eu só saí depois do Ministério de Dança, quando eu tive que vir embora para Goiás. E chegando aqui, gente, eu passei 4 anos também sem ministrar, porque eu não tinha encontrado uma igreja. Eu encontrei uma igreja ano passado. Esse mês, eu não sei se é dia 10, dia 13 desse mês, que vai fazer 8 meses que eu tô nessa igreja. E assim que eu vi o ministério de dança, eu senti de novo meu coração queimar pelo ministério, e eu não queria mais, porque eu já tinha 27 anos, eu faço aniversário em agosto. Aliás, eu ia fazer 27 anos, verdade. Foi em maio, eu comecei a ir para a igreja em maio. Desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu fui tão bem recebida que eu já pensava em voltar. E eu com a minha mãe, a gente foi tão bem recebida por todos. Nossa, a gente se sentiu acolhida, coisa que na nossa igreja, que a gente congregava no Pará, a gente não sentia esse acolhimento igual a gente sente aqui. E senti novamente no meu coração desejo de voltar para o Ministério de Dança, de estar ajudando. Eu queria ajudar, porque assim, querendo ou não, eu passei muito tempo dançando na igreja. E esse Ministério de Dança que eu estou atualmente, ele é novo, ele é recente. Eu acho que deve ter uns 2 anos, por aí, ele é recente. E o ministério que eu estava, eu era desde o Ministério Infantil, e aí eu cresci, por mais que eu entrasse e saísse, eu já sabia coreografias, eu já sabia passos que eu aprendi lá na igreja. Então eu senti que eu precisava estar no ministério, eu fui chamada por Deus. Deus falou no meu coração que eu precisava estar nesse ministério. E eu primeiro eu relutei, eu não queria entrar porque eu já me achava velha, eu pensava, isso deve ser só coisa de mim mesmo. Mas não, gente, cada vez que eu ia pro culto e via as meninas dançando, meu coração queimava, às vezes eu até fechava o olho assim, porque o meu coração queimava, era uma coisa assim quase palpável, um sentimento assim quase palpável, eu sentia, eu tava sendo chamada para estar no Ministério de Dança para ajudar. E hoje eu vi que eu fiz a diferença, eu estou fazendo a diferença no ministério.
Já quando eu entrei com a intenção de ajudar, porque músicas que tocavam aqui, que lá na minha igreja era coreografada, então eu consegui pegar as coreografias que eu lembrava e trazer para cá. Algumas eu fui adaptando, outras eu fui criando, então eu ajudei a coreografar os louvores que são agitados. Isso me, assim, eu vi que eu tô fazendo diferença, tanto que o Ministério de Dança começou a ser visto, antes não era visto. Eu não estou me engrandecendo, é porque o Senhor me usou para fazer a diferença nesse Ministério de Dança. Eu fico muito grata de saber que o que eu aprendi lá, tudo que eu passei lá foi para eu aprender. Aprender a dar valor para o Ministério de Dança, aprender a ter compromisso. Tudo que eu passei lá, eu que eu aprendi lá, eu trouxe para esse ministério, a minha visão, tudo, gente. E assim, esse ministério que eu tô hoje, eu sou apaixonada por ele porque as meninas são tão unidas, a igreja em si é tão unida, eu me senti tão acolhida. E eu sou apaixonada pelo ministério de dança. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês também, assim como eu, tem algum relato de algum momento que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai amado, respondeu alguma oração de vocês, eu vou ficar muito contente em ler os comentários. Eu vou ficar muito curiosa em saber. E eu posso trazer também mais outras situações de que Deus respondeu a minha oração. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito bom relembrar isso. Toda vez que eu relembro, eu fico assim encantada, emocionada, impactada de como Deus respondeu a minha oração exatamente como eu pedi. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.